Olá! Depois do nosso período de recesso, nós voltamos com programas inéditos e seguimos na última parte do documento final do Sínodo. Formar um povo de discípulos missionários é o título desta parte e destaca muitos elementos, dentre eles a iniciação à vida cristã e a catequese. E sobre este tema, conversa com a gente hoje a Lucimara Trevisan. Lucimara é diretora do Centro Loyola de Belo Horizonte, coordenadora da Comissão Bíblico-Catequética do Regional Leste 2, assistente episcopal do Vicariato para a Ação Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte. É catequista e recentemente foi instituída leitora, ministra do leitorado pelo Papa Francisco. E eu recebo você aqui, Lucimara, com muita alegria. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, alegria minha de estar aqui com você. E antes da gente entrar aqui no tema, como é que foi essa experiência de ser confirmada na fé, na missão, no serviço, recebendo esse ministério das mãos do Papa Francisco? Eu acho que não tem como narrar a beleza, né, da experiência da celebração da instituição do ministério, o encontro com o Papa Francisco, mas também a confirmação, como você disse, de um trabalho que é um ministério da palavra, né? Uhum. A gente abre, né, com essa pergunta aqui, porque também está intimamente ligada com o tema de hoje, que está aqui no nosso documento final. Saiu recentemente essa versão impressa, né, os capítulos anteriores. Você que acompanha aqui semanalmente o Igreja Sinodal, viu que a gente estava mencionando. Nós entramos agora na quinta parte, como eu mencionei, e aqui tem 2 parágrafos especificamente, Lucimara, que falam sobre a iniciação à vida cristã. E eu queria já iniciar aqui, porque diz no parágrafo 142 que a formação dos discípulos missionários começa com a iniciação cristã e nela se enraiza. Como é que a gente pode entender, pensando numa perspectiva sinodal, esta vinculação da iniciação cristã com a comunidade? Eu acho que todo o processo formativo do discípulo missionário, né, ele começa com um processo catequético bem feito, né, um processo de iniciação cristã bem feito. Quer dizer, um caminho que leva a criança, o jovem, o adulto a se enamorar, né, por Jesus Cristo, a viver, a querer segui-lo, né? Então, quem faz isso é o processo catequético nas comunidades, né? Dá, vamos dizer assim, as bases daquilo que a gente crê, daquilo que a gente ama, não é? Então, e também do seguimento a Jesus na comunidade e no mundo. Uhum. Isso também a gente pode ver como é um tema, pelo menos dentro da pastoral, aqui na igreja no Brasil, a gente tem escutado falar mais. É algo que está vindo mais recente, ou seja, é uma ênfase também que está sendo dada agora a esse processo de iniciação cristã? O tema não é novo, né? A igreja no Brasil, ela já, inclusive o documento 107 vai tratar da questão da iniciação à vida cristã. A igreja do Brasil colocou a iniciação à vida cristã como urgência durante 8 anos nas diretrizes gerais da ação evangelizadora. Vai voltar novamente nas novas diretrizes que vão ser lançadas, né, que vão ser aprovadas pelos bispos. Sim. Como também é fundamental para todo o processo de evangelização. Então, creio que a gente cada vez mais cria consciência de que sem um processo de iniciação, a vida comunitária vai ficar à deriva. Uhum. Né? Eu queria destacar aqui um elemento, até para ajudar, acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando, talvez ouviram falar já de iniciação à vida cristã, mas talvez não seja um tema, um assunto tão recorrente. Aqui traz uma citação da Desidério Desideravi, uma carta do Papa Francisco sobre a formação litúrgica do povo de Deus, e que fala que a celebração e esse processo de encontro na comunidade não se trata de um processo mental e abstrato, mas se tornar dele, um processo de conformação com Cristo. Como é que o processo de iniciação, a catequese, tem contribuído, pensado, favorecido esse encontro com Cristo? Eu acho que toda a mudança que vem sendo proposta na formação de catequistas, não é, sobretudo, né, visa exatamente isso, que todo o caminho que vai ser feito com crianças, jovens e adultos seja celebrado, vivido na comunidade, não é? Então, de novo, o casamento da liturgia com a catequese é essencial, porque a catequese conduz
a celebração da fé, né? Então, não pode ser momentos estanques, né? E eu acho que esse cuidado tem sido feito, né, por toda a igreja, de maneira geral no Brasil, a catequese de maneira geral, todas as coordenações. Agora falta isso chegar nas comunidades, quer dizer, uma fragilidade ainda grande da formação inicial dos catequistas, que muitas vezes não estão atentos a essa questão, não é? Na vida comunitária, no processo catequético. Ainda a liturgia, a celebração da fé é distante do caminho, né, catequético. A gente está falando aqui de dois elementos, né? Ou seja, a transmissão da fé, o processo catequético, o processo de iniciação e o processo de celebrar a fé e essa íntima vinculação entre eles. E o que a gente percebe, como você comentava, Lucimara, realmente é isso. Às vezes são momentos completamente desvinculados. Ainda temos muita recorrência de uma catequese num estilo escolar, de fazer um encontro para passar conteúdo. E aqui me parece que quando o documento final retoma na parte da formação dos discípulos a catequese, não está pensando somente numa formação de conteúdo, de adquirir conteúdo, mas de assimilar um processo de seguimento de Jesus. Exatamente isso, né? Então, o documento é muito claro nisso, mas também o diretório para a catequese de 2020, ele vai insistir que o que a gente quer é uma iniciação ao seguimento de Jesus, né? Um processo em que eu conheça, que eu tenha intimidade, comunhão com Ele, vida de comunhão com Ele, né? Então, isso não é conteudista, né? Isso significa rever a maneira que a catequese é feita. Então, essa catequese que é transmissão de livro e de conteúdo, essa definitivamente não funciona mais, né? Não gera seguidores de Jesus, né? Ela, depois que termina, recebe o sacramento, a pessoa cai fora do processo, né? Cristão, às vezes abandona inclusive a própria igreja e comunidade. Não é isso, né? Então, é um caminho de iniciação à vida em Jesus, né? O que significa seguir, amar Jesus e segui-lo no dia a dia, né? Dando testemunho dele no cotidiano, né? Então, isso supõe um processo catequético mais vivencial, mais em diálogo constante, em que os catequizandos são sujeitos do caminho, porque eu preciso considerar a vida dele, aquele momento que ele está vivendo, né? O processo de maturidade dele, né? Enfim, é um caminho bonito que é feito, né? Sim. Quando você fala dessa dinâmica do caminho, tem uma frase aqui que me chama muita atenção e que é bonita a gente pensar nela, que diz assim: ser discípulos missionários do Senhor não é uma meta alcançada de uma vez por todas. Implica conversão contínua, crescimento no amor. Senão a gente corre o risco disso, né? Ou seja, terminei a etapa da catequese, recebi o sacramento da crisma, acabou. E é interessante que o documento colocar a catequese como parte do processo formativo do discípulo missionário, nesse sentido, porque implica que a comunidade cristã vai precisar oferecer outros momentos de aprofundamento no seguimento de Jesus, né? Outros momentos formativos, né? Tanto, eu diria, um caminho de formação bíblica, formação teológica, né? Mas supõe a iniciação. Se eu chego lá também sem uma iniciação, não é? A coisa vai ficar também frágil. Né? E isso implica pensar um processo pastoral, uma dinâmica pastoral de conjunto, né? Ou seja, não são os bloquinhos isolados, a catequese faz isso, mas é pensar em vista de toda a ação evangelizadora. Exatamente, e todas as pastorais e a pastoral, de maneira geral, precisa pensar, não dá por suposto que o discípulo que chega, a pessoa que chega na comunidade ou que entrou naquela pastoral, naquele movimento, é convertido. Então, significa oferecer processos, possibilidades para essa pessoa viver um caminho de encontro com Jesus Cristo e aí sim querer segui-lo, né, na vida comunitária e no mundo. Inclusive, esse é um ponto que me chama muita atenção, olhando aqui nos capítulos anteriores do documento final, na insistência da conversão, né? Ou seja, fala-se da conversão das relações, da conversão dos processos, da conversão dos vínculos, já como título das partes,
E aparece no decorrer do texto também como um caminho, ou seja, a gente sabe o texto foi aprovado pela Assembleia Sinodal e o Papa Francisco fez questão de acolher, assumir, assinar esse texto, ou seja, não dá para a gente ser uma igreja sinodal, missionária, gerando comunhão e participação se a gente não viver processos de conversão pessoal e comunitária. Né? Exato. Né? É bonito isso, né? Na igreja, e acho que a gente precisa, na ação evangelizadora e pastoral, cada vez mais não perder isso de vista. Né? Então, porque muitas vezes a pastoral ela tem uma série de temas a serem trabalhados, né, de processos a serem desenvolvidos, mas se ela esquece que os membros da comunidade, os que chegam, ou mesmo os que já fazem parte, também precisam constantemente de renovar a sua paixão por Jesus, o segmento na comunidade e o testemunho, né, de seguidor de Jesus no mundo, isso vai deixar os caminhos nossos meio obscuros aí. Sim. Né? A gente está conversando, uma conversa muito agradável com a Lucimara Trevisan sobre a iniciação à vida cristã a partir do documento final do Sínodo, da 5ª parte. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho e já já a gente continua essa conversa aqui na Igreja Sinodal. Até já. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal, conversando sobre a iniciação à vida cristã, a catequese, a partir da 5ª parte do documento final do Sínodo. Eu tenho a alegria de receber aqui a professora Lucimara Trevisan, catequista, leitora e que desenvolve um trabalho pastoral belíssimo aí com uma bonita visão também sobre este tema. Mas eu quero convidar você também, antes da gente continuar a conversa, se quer rever os temas, os capítulos anteriores que a gente trabalhou aqui no Igreja Sinodal, levar isso para a formação na sua comunidade de fé, está tudo disponível no YouTube. Basta você acessar @Igreja Sinodal e você tem acesso a todo esse conteúdo, as reflexões que a gente foi fazendo ao longo desse processo para nos ajudar realmente na formação da fé. Nós falamos no bloco anterior, Lucimara, sobre a comunidade, a importância da comunidade e o vínculo que, ou seja, a iniciação à vida cristã está enraizada na comunidade. Muitas vezes a gente percebe, olhando assim de maneira mais ampla, que a iniciação cristã, a catequese é responsabilidade somente de catequista, a comunidade fica completamente à par. Como é que nós podemos, ou como é que a comunidade pode se vincular de maneira mais estreita nesse processo de formação dos discípulos missionários? Então, acho que a gente precisa ser fiel aos documentos da igreja, à tradição cristã, que vai dizer que a grande iniciadora na fé é a comunidade cristã. Então, ela precisa assumir o seu lugar de grande iniciadora, porque muitas vezes nós departamentalizamos a evangelização e a catequese, ela vira uma coisa só para um grupo específico, né? Então, a catequese, ela precisa cada vez mais envolver a comunidade. Isso pode ser feito desde o início, envolvendo os pais, envolvendo o conselho pastoral, que ele seja atuante, participante de grandes celebrações, de aberturas de processos catequéticos, né? Que a comunidade marque presença no caminho que a catequese está fazendo. Também a catequese, né, ela precisa dar a conhecer aos catequizandos, né, seja de que idade for, qual comunidade é essa? Eu faço parte de que comunidade? Não é? Como é que eu posso participar? Como é que vive esses amigos de Jesus aqui nessa comunidade? Como é que eles dão testemunho dele? Que tipo de ação essa comunidade faz que mostra que ela é seguidora de Jesus? Enfim, eu acho que algumas coisas que nós precisamos estar atentos no processo catequético, né? E também a comunidade está atenta, né? Para que a gente acabe com esse divórcio, eu diria, né? Da catequese dentro da comunidade. Ela ficou como responsabilidade de um grupo de pessoas e não é. Ela é responsabilidade, a catequese, o processo de iniciação, é responsabilidade da comunidade. Sem contar que ela, pelo seu jeito de ser e de viver o seguimento a Jesus, ela também inicia na fé. Olha aí que beleza, que riqueza a gente poder ouvir isso da professora Lucimara e nos ajudar realmente nesse processo de
ampliar o nosso horizonte e nos ajudar na conversão, né? Você que está aí, você pode olhar para a sua realidade, como é que está a sua comunidade? Você tem se envolvido no processo catequético, né? Ou seja, ou está só responsabilidade de um grupo de pessoas, para a gente pensar. Quero trazer aqui uma outra expressão, Lucimara, que me chamou muita atenção no parágrafo 145 do documento final, que diz que entre as práticas formativas e que fomentem a sinodalidade, é dada particular atenção à catequese para que, além de incluir os itinerários da iniciação cristã, seja cada vez mais em saída e extrovertida. Eu achei maravilhosa essa expressão, uma iniciação cristã em saída e extrovertida. O que significa isso? Eu fiquei muito feliz também quando li isso, né? O Diretório para a Catequese tem um capítulo onde ele vai dar os cenários onde a gente precisa dialogar no mundo contemporâneo, né? Que é aí as novas questões, contextos, né? Então, a questão digital é uma delas, a cultura digital é uma delas, né? Uma catequese em saída é essa que está atenta ao cenário do mundo contemporâneo, né? Então, a situação dos migrantes, dos refugiados, isso supõe rever os processos de iniciação que a gente tem, né? Sem perder aquilo que é essencial, mas adaptar e, de fato, ser significativo diante do contexto com o qual a gente está iniciando a pessoa, né? Então, isso abre uma série de perspectivas, né? Nós muitas vezes temos um modelo padronizado, né? Então, sem perder aquilo que é o essencial do caminho de iniciação, dialogar com as diversas realidades que a gente enfrenta. A cultura, por exemplo, é rural, né? Tem elementos da cultura urbana, mas tem necessidades específicas ali, né? A questão do mundo do trabalho, né? Tem elementos novos, a religiosidade popular, né? As pessoas que estão em grupos indígenas, quilombolas, não é? Tem cenários que exigem aqui uma saída mesmo missionária da catequese, né? Criatividade, então adaptação dos processos. E isso supõe que o catequista também tenha formação, tenha orientação, porque ele precisa garantir também a fidelidade, né? Àquilo que a igreja pede. Sim. A senhora trouxe aqui algumas vezes a expressão diálogo, ou seja, a importância do diálogo nesse processo, e aqui traz também no documento que a catequese, a iniciação cristã, deve se tornar um laboratório de diálogo. Outra expressão que é bonita. Como é que é, diante dessa cultura, que eu acho que a gente tem valorizado pouco a dimensão da escuta, o parar para escutar o outro, que é a base do diálogo, como é que os nossos processos catequéticos, os nossos processos formativos se tornem laboratórios de diálogo? Então, todo o caminho que vai ser feito precisa ser de maneira dialogante, né? Acho que usando essa expressão. Tem que ser supondo que o outro é sujeito do caminho, né? E respeito à realidade do outro. É a catequese que ajuda o catequizando em qualquer idade a valorizar o diálogo, e o diálogo com o diferente, seja dentro da vida comunitária, mas também com as outras igrejas, com as outras religiões, né? O respeito também com as outras igrejas e religiões. Isso é fundamental, porque nós somos, a identidade do cristão católico é ser ecumênico, né? É ser alguém do diálogo. Agora, para isso também a gente precisa trabalhar a identidade, né, cristã, católica. Então, por isso, um bom processo de iniciação precisa ser feito, mas sempre ajudando o catequizando a valorizar, não é? O respeito ao outro, então o diálogo, a crescer nesse sentido, não é? E não do bullying, e não do ódio, né? Em relação ao outro. Isso é fundamental, né? Eu acho que em todo o caminho que a gente vai fazer. Precisamos dar muitos passos aí. Acho que a gente
precisa crescer também na questão do diálogo ecumênico e interreligioso, né? As nossas catequistas precisam de mais formação sobre isso. Esse é um tema meio que tabu, né? Muito perdidas elas ficam em relação a isso, né? E conhecer também as outras igrejas e religiões e o que a própria Igreja Católica diz sobre o diálogo é muito importante. Sim. E olhando, né, assim, pensando nesse processo, nesse caminho construído junto, isso muda inclusive essa relação entre catequista e catequizando, né? A gente sai de um modelo em que o catequista era o detentor de todo o conhecimento e estava ali para passar o conteúdo e o catequizando estava ali só como uma esponja para absorver. E aí depois é igual o pato, né? O pato entra na água, depois se sacode, sai tudo. E pensar a catequese e a iniciação nesse processo dialógico implica também escutar os catequizandos, as suas realidades, né? A sua vivência. Então, ele é ponto, vamos dizer, fundamental, o diálogo, né? Do caminho da catequese, nunca algo imposto, né? Nem a proposta é proposta a fé cristã, né? Não pode ser algo imposto. E então sempre um caminho dialogante, usando a criatividade para que ele aprenda a falar, a participar e a melhorar esse caminho de participação nos encontros catequéticos, né? Isso supõe catequistas também mais preparados, né? Que tenham aqui mais clareza de como desenvolver, não é, um encontro catequético a partir da vida do catequizando, não é? E ajudando ele a crescer a partir desse caminho que vai ser feito. Isso aí, o desafio está dado, está posto para nós, vamos olhar com esperança e você é convidado, é convidada também a abraçar isso, como Lucimara bem disse aqui ao longo do programa, a responsabilidade da comunidade no processo de iniciação cristã. Eu quero agradecer muito sua participação, iluminação e reflexão com a gente, Lucimara Trevisan. Eu que agradeço, muito feliz pelo tema ter sido esse. E a gente segue aí nesse processo, nesse caminho. Certamente vamos voltar muitas vezes aqui a falar, que aqui a gente pegou de 2 pontos específicos da 5ª parte do documento final, mas é um tema permanente para construir uma igreja sinodal. E eu espero você na próxima semana para a gente continuar esse caminho de reflexão, de aprofundamento e de pensar realmente esta realidade de ser uma igreja sinodal missionária. Na próxima semana o nosso tema é a formação integral. Eu espero você. Até lá.